Obrigado, André, pela sua gentileza. Bom, dizer primeiro que é a sua opinião, a minha é outra opinião. Eu estava falando sobre anistia, não estava falando sobre foro. Já que você está falando sobre foro, eu reitero o que disse. O foro foi mudado por conveniência do tribunal para permitir, isso é a minha opinião, para permitir justiça. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Bem, vamos falar então do STF, do julgamento, dessa última pauta. Horda bolsonarista nas redes sociais alça ex-assessor de Moraes a protagonista durante o julgamento de golpe. Quer dizer, o Tagliaferro está denunciando com provas, com evidências, aquilo que ele ajudou a construir no gabinete paralelo do Xande, está trazendo áudios reveladores do juiz auxiliar Ayrton Vieira, está mostrando que Alexandre de Moraes teve que retroagir no tempo para dar um verniz de legalidade à perseguição aos empresários, à pesca probatória e à intimidação que ele promoveu àqueles grandes empresários, com base numa reportagem fofoqueira do Guilherme Amado, o mesmo que graças a uma reportagem fofoqueira também foi usado como fonte única para prender o Felipe Martins. Ou seja, o Tagliaferro está escancarando as entranhas do sistema podre, carcomido em praça pública. Está denunciando o que ele ajudou a construir. Em qualquer país sério, gente, o país parava para denúncias tão graves com farta documentação. O Brasil não é um país sério e o Brasil anda muito doente das pernas. A velha imprensa hiberna, com raras exceções, porque estamos furando a bolha. Metrópolis, que publicou a reportagem do Guilherme Amado, recebeu o Tagliaferro para uma entrevista. CNN falou disso. Então, vamos furando bolhas e vamos conseguindo expor aquilo que a Globo quer ocultar do povo, que não temos um governo e um STF, temos um regime que usurpou o poder no Brasil e vem abusando dele, pelo menos desde 2019, perseguindo desafetos, destruindo reputações, confiscando telefones, promovendo busca e apreensão, intimidando, calando, censurando. Áudio revela a manobra de auxiliar de Moraes para obter relatórios fora do processo legal. Gente, eu não vou trazer o áudio aqui de novo, porque vocês já devem ter ouvido. Vocês são pessoas atentas ao quadro político no Brasil. O áudio do Ayrton Vieira é bombástico. Ele está confessando um crime. Olha, vamos fazer de uma maneira diferente, dá o seu jeitinho aí para parecer que veio de vocês do TSE, porque senão vai ficar escancarado demais o que está acontecendo. Qual o problema de escancarar o que está acontecendo? A menos que seja algo ilícito. Alexandre de Moraes mandava o seu gabinete paralelo, a verdadeira milícia montada, perseguir seus desafetos, produzir provas contra bolsonaristas como eu, e depois escolhia qual selo usar, TSE ou STF, porque estavam sendo tratados como intercambiáveis. Ex-assessor do TSE diz, segundo a Folha de São Paulo, vamos desesquerdizar aqui a manchete, prova que Moraes forjou o documento em operação contra empresários bolsonaristas. Lembrando que eu participava desse grupo de empresários.
O X9 que se infiltrou lá, Lucas Mesquita, lotado em gabinete de petista, conseguiu entrar no grupo, porque o grupo não era um grupo paranoico com o que rolava lá dentro. Por quê? Porque não tinha nada demais. Porque não tinha nenhuma orquestração para golpe. Tinha troca de mensagens e desabafos, acima de tudo, de empresários e jornalistas, dizendo, puta que pariu, eu prefiro até a volta do regime militar do que a volta do Lula. E eles têm direito a essa opinião, aliás, uma opinião muito embasada. Quem pode olhar hoje o que está acontecendo com o Brasil e dizer que não prefere a volta do regime militar com Roberto Campos o primeiro governo militar? Não confundir com o que virou depois. Um dos empresários teve busca e apreensão na sua empresa de manhãzinha pela Polícia Federal por um joinha mandado no grupo. É óbvio que o intuito foi, primeiro, o Phishing Expedition, pegar o celular desses empresários. Meyer Nigri, Luciano Hang, Zac Pérez, da Multiplan. Segundo, criar o chilling effect, a espiral de silêncio, o fator intimidatório. Se eles vão atrás de empresário bilionário como Zac Pérez, o que eles não vão fazer contra o pequenininho? Então, nem pensem em contribuir de alguma forma com o governo Bolsonaro e sua reeleição. Aliás, eu desafio qualquer um de vocês a me mostrar a expressão empresário petista na velha imprensa, ou empresário tucano. Você pode ser a Luísa Trajano, que você não é chamado de empresário petista. Mas esses eram os empresários bolsonaristas, o tempo inteiro assim chamados, para criar a pecha de letra escarlate. Você é um palha na sociedade. Gabinete Paralelo de Moraes me tirou como Cristo. Eu e Fiuza fomos alvos. Vamos bloquear tudo. Vai atrás, produz matéria aí, produz alguma substância. Bom, no meu caso, eu posso garantir que é um compilado de tweets. Nada mais. Desafio Alexandre de Moraes a tirar o sigilo. Entrega para a Globo tudo que conseguiu com os seus assessores vassalos produzir de prova contra mim. Eu, um golpista perigoso. Meu amigo Flávio Gordon escreveu na Gazeta do Povo hoje sua coluna A Toga Puída do Imperador. O depoimento de Tagliaferro mostrou de maneira irrefutável que a toga deixou de ser instrumento de justiça e passou a funcionar como ferramenta de arbitrariedade. A máscara da legalidade caiu. Não se trata apenas de erros ou abusos isolados, mas de um método consolidado no qual o arbítrio se traveste de processo. Ele conclui: a concentração de poder na toga, não eleita e proibida por lei de agir de forma político-partidária, caracteriza um Estado judicial hipertrofiado, no qual a lei passa a servir aos fins daqueles que a aplicam. Em português bem claro, polícia política. Temos paralelos na história. Stasi na Alemanha Oriental. Enquanto isso, os bolsonaristas, entrevistados pela velha imprensa, pela Globo, dão a sua opinião sobre o que está acontecendo e a opinião não é aceita pelo entrevistador, que devia ser imparcial. O entrevistador se vê no direito de reestabelecer o que ele acha que são fatos. Cada vez mais os bolsonaristas estão ficando por aqui com essa postura. É o caso do Rogério Marinho. Somos nós
estamos dizendo. Foi o presidente do partido do senhor que disse sobre a mudança de foro, só para deixar tudo direitinho aqui. Pode falar, por favor. Obrigado, André, pela sua gentileza. Bom, dizer primeiro que é a sua opinião, a minha é outra opinião. Eu estava falando sobre anistia, não estava falando sobre foro. Já que você está falando sobre foro, eu reitero o que disse. O foro foi mudado por conveniência do tribunal para permitir, isso é a minha opinião, para permitir justamente a retirada do presidente da República, que é a maior liderança de direito do país, do jogo eleitoral. Isso é a minha opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Tá? Isso foi feito de forma casuística, aliás, contra uma decisão de menos de 5 anos atrás, com o acordo puxado pelo atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. E essa situação só se concretizou agora em abril de 25. Né? Aliás, o julgamento foi feito de trás para frente, que o julgamento estava acontecendo, né, por uma questão questão conexa, porque tinha alguém com foro nesse processo. Para justificar o processo, só conseguiram terminar em 25. Então, na verdade, o presidente estava sendo julgado de forma irregular. Agora que eles conseguiram normalizar o processo. Quanto à questão da conversa, André, quem me pediu reserva não foi o presidente Valdemar. Ele tem todo o direito de falar o que quiser. Ele é independente. Eu estava numa conversa e quem me chamou para conversar me pediu reserva. Eu mantenho a minha palavra e me reservo o direito de só falar a respeito do tema, se quem pediu a reserva da conversa abrir mão dessa situação. Claro, claro. É a opinião do senhor, claro, mas uma coisa é a opinião, outra coisa são os fatos, né? O senhor falou antes de julgamento em primeira instância, só por isso que eu falei que... É a sua opinião. Essa é a opinião do senhor, tá tudo certo. Ah, ok. Então não diga... Essa é a opinião do senhor, tá tudo certo. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e se possível, torne-se um membro apoiador. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.